Na semana que passou, o Brasil perdeu um dos maiores nomes do jornalismo nacional, Paulo Henrique Amorim, vitimado por um infarto agudo. E isso traz à tona uma discussão que já é meio comum nas rodas de conversa, de que no inverno as pessoas têm mais problemas de coração, correm mais risco. Será que isso é verdade ou é conversa popular? Para esclarecer essas e outras questões relativas à saúde do coração, eu converso hoje com o cardiologista Marcos Marocchi. Marcos, prazer te receber no programa, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Ana, de estar aqui. Marcos, um colega, um amigo de muito tempo, um companheiro do tempo de bancos de faculdade do curso de farmácia e bioquímica. Exatamente, Ana, nos conhecemos lá, né? E acabamos nenhum dos dois exercendo a farmácia, né? Seguimos caminhos diferentes. Você ainda aproveitou bastante na área de saúde, eu fugi completamente da área. Não adianta, eu sou um ser humano de humanas. Exatamente. Então, mas que bom poder reencontrar você agora aqui, como parceiro de entrevista, como médico também, cuidando de mim aí. E é uma honra conversar e poder trazer essas informações. Agradeço muito, é um orgulho estar presente em você, jornalista Ana, que nos orgulha muito aqui em Ponta Grossa. Obrigada. Estou à disposição. Obrigada. E me conta, foi, né, uma perda aí para o nosso meio jornalístico, para o Brasil, do Paulo Henrique Amorim, e traz à tona, é mito isso ou realmente o inverno é mais perigoso para quem tem problemas ou nem sabe que tem problemas cardiovasculares? Realmente não é um mito, é realidade, né? Então, a incidência, estatisticamente, né, há um aumento bastante grande da quantidade de infartos e acidente vascular cerebral no período de inverno. Realmente isso é verdade. E quais são as razões que levam a esse aumento? Como o infarto é uma doença arterial coronariana, um distúrbio na circulação que causa obstruções, normalmente este infarto ele é aumentado quando o paciente já tem doença coronariana prévia que está silente, está silenciosa, não se manifestou. No período de frio nós temos a vasoconstrição, né, as artérias, as veias ficam menos dilatadas, mais constritas e aí há uma diminuição do fluxo sanguíneo e pode acontecer um infarto. Já era pouco a circulação sanguínea nessas placas, nessa doença aterosclerótica, da circulação das coronárias, por exemplo, e no inverno nós temos menos circulação porque fica menos elásticas, mais constritas as artérias. Outro motivo também disso é o aumento da poluição, né? Principalmente nas grandes cidades. Nós temos uma menos circulação do ar atmosférico, fica mais concentrado em níveis mais baixos a poluição e há mais concentração de CO2, de gás carbônico e menos de oxigênio. E com isso vai diminuir também o aporte de oxigênio no coração, propiciando maior possibilidade de infarto. E o infarto é exatamente o quê? Porque o pessoal fala tanto do infarto e tal, porque tem colesterol, tem triglicerídeos, tem fator de risco e tal, e aí dá infarto. O que é exatamente o infarto? O infarto agudo é uma doença que começa de muito tempo, né, Ana? Então, não começa de uma hora para outra, ela não chega pronta, né? Ela vem com fatores de risco, normalmente familiares, um paciente que vem com colesterol alto, ou hipertenso, é tabagista, é sedentário. Essas doenças propiciam um adoecimento da parte interna das veias, das artérias, formando uma palavra que nós ouvimos falar frequentemente, que é aterosclerose, que é o adoecimento da parte interna dessas artérias, por exemplo, das artérias coronárias, elas começam a ficar entupidas de colesterol e cada vez baixando mais o lumen, né, a parte que passa o sangue. Quando chega num nível muito alto e essa placa instabiliza, nós falamos, forma um coágulo que obstrui a passagem do sangue e naquela parte do coração deixa de ser fornecido sangue, que é o que propicia que ele contraia, e aquela parte deixa de funcionar. Ela entra em necrose, ela morre. E daí nós temos um infarto. E daí depende do tamanho da parte que morre para determinar a gravidade, que alguns são reversíveis, outros não? Exatamente, né? Nós temos então artérias principais que causam mais danos, principalmente a descendente anterior, que fica na frente do coração, em geral a mais grave.
E claro que existe um tempo para atendimento, um paciente que tem um infarto, normalmente se ele é atendido quando em menos de 12 horas, ainda nós temos a possibilidade de restaurar o fluxo e restaurar o funcionamento do coração e propiciar a esse paciente que ele tenha uma vida normal. Quando o atendimento é muito tardio ou não é rápido, nós temos risco desse coração ficar posteriormente insuficiente, né, se caso o paciente sobreviver ao infarto. E a gente ouve falar também que existe, por exemplo, casos de que o infarto é mais grave em pessoas mais jovens do que em pessoas mais velhas. É verdade isso ou isso é mito? Sempre o infarto é grave, mas quando acontece nos pacientes mais jovens, eles são mais súbitos e mais graves. Tá. Exatamente, isso também não é um mito, isso também é verdade. Mas sempre o infarto é grave e qualquer idade, só está agora a modificação que está tendo pelos hábitos, Ana, é que essas doenças que eram mais tardias estão cada vez mais acontecendo nas faixas de 30 e poucos anos, com infartos graves, às vezes, como você falou, como são mais jovens, às vezes se tornam mortes súbitas, sem condições de ser atendidas a tempo. E a gente vê também, um mito que sempre existiu é de que o infarto na mulher é mais grave do que no homem, no sentido assim, é mais comum a mulher morrer de infarto do que o homem. Em geral, não, né? Depende da idade, Ana. Então, assim, a mulher é uma privilegiada até o tempo em que ela está protegida antes da menopausa, né? Os estrogênios, eles são cardioprotetores, além de fazerem várias outras situações. Até essa idade, as mulheres têm menos infarto, têm menos mortalidade. Quando passa da menopausa, elas se transformam em risco muito parecido com o do homem. Daí nós temos, então, até uma faixa etária, a incidência maior em homens, e depois que passa a mulher da menopausa, as incidências são parecidas. E aí, nesse caso, desde que respeitadas as condições que o ginecologista observa ali, né, de antecedentes de câncer de mama, etc., esse acompanhamento, a reposição hormonal funciona como um protetor? Não, os estudos deram anteriormente, há estudos bastante grandes na reposição hormonal. Alguns estudos anteriores diziam que aumentava o risco. Os estudos de agora são neutros, porém com alguns cuidados. Pacientes com risco cardiovascular alto, já com doença coronariana, paciente tabagista, deve ter muito cuidado na reposição hormonal, que aí pode aumentar o risco em vez de proteger. E é o mesmo caso do anticoncepcional, por exemplo, que a gente tem visto muitos casos, até estava uma onda por aí E hoje em dia, como parece que antes a gente tinha o mito da questão da tia, da família, da avó, que dizia não faz isso, não põe não sei o que atrás da porta, não joga sal no fogo, não sei o que. Hoje em dia isso ganha uma proporção absurda em função das redes sociais e às vezes acabam virando umas verdades que assustam as pessoas, né? A gente viu recentemente o caso, por exemplo, com alguns anticoncepcionais. O anticoncepcional é um fator de risco para infarto para a mulher ou não? Não, para infarto ele não é um fator de risco. Ele é um fator de risco em determinadas mulheres para embolia pulmonar, é um fator de risco em alguns casos para a hipertensão arterial, daí sim. Agora, para infarto especificamente, não. Né? Diretamente para infarto, não. Talvez associado com outros, vai causar mais hipertensão. A hipertensão é um fator de risco daí para infarto. E, por exemplo, a gente viu recentemente um outro caso que ganhou espaço na mídia de um modelo que estava desfilando, né, no São Paulo Fashion Week. Sim. E teve uma parada cardiorrespiratória, morte súbita, ninguém sabe explicar exatamente por quê. Isso não é igual ao infarto. Não, nós temos várias, esse aqui é um grande problema. Várias pessoas têm os óbitos de seus familiares subitamente. Normalmente, por a não possibilidade de investigar, às vezes é colocado como infarto. Mas nós podemos ter várias outras possibilidades de mortes súbitas, de origem também cardíaca e não cardíaca, na origem do que estava desfilando lá do modelo. Parece-me que foi uma cardiopatia congênita que não tinha sido investigada anteriormente. E nós temos cardiopatia congênita ou algo hereditário.
Então, além do infarto, nós temos doenças de outras áreas do coração, não a parte coronária só, sabe, Ana? Então, o coração é formado de vasos, que pode ser um infarto e outras doenças. Tem o músculo cardíaco, que ele pode geneticamente estar mal formado e ali ser uma área de formação de arritmias e de doenças ou de alguma alteração que leve à morte súbita. E a parte elétrica do coração, que faz o coração bater, também doenças tipo arritmias que causam, mesmo precocemente, doenças em jovens e em atletas, né? E essa questão, você falou que o infarto é uma doença construída ao longo do tempo, né? Uhum. Então, tem uma porção genética e uma boa porção que a gente faz a nossa parte? A maior porção é construída por nós mesmos. A gente planta. Saúde e doença, na sua maior parte, Ana, e telespectadores, são construídas pelas nossas atitudes, né? Então, a escolha do alimento que faz bem ou faz mal é você que escolhe. O hábito de fazer exercício ou ficar sedentário é você que escolhe. Fumar ou não fumar é você que escolhe. Tratar hipertensão ou não tratar é você que escolhe. Então, a maioria desses fatores que eu falei são modificáveis e são escolhidos, né? E geneticamente, claro, existe o componente genético. Familiares que tiveram pai e mãe com infartos e derrames precoces, mulheres com mães que tiveram infarto ou derrame antes dos 65 anos e homens que tiveram pais com infarto ou derrame antes dos 55 anos, existe uma condição genética. E aí, porque a gente sempre tem, né, aquele infame daquele amigo que come tudo que não presta, fuma, não faz nada, é magro, não tem colesterol, tem pressão baixa, você tem vontade de matar ele de pura inveja. Mas essa não é a regra. Essa não é a regra. Existem também os fatores protetores que ele pode ter herdado também, que estão, por um tempo, protegendo a mais desses exageros que você falou aí, né? Ele ganhou na loteria genética, mas não é eterno. Não é eterno, né? Se ele não se cuidar, né, a curva da vida é uma curva que tem, né, faz uma hipérbole, pode cair rapidamente. E se nós nos cuidarmos, pode fazer uma curva mais longa, com vida mais longa e melhor. Mas isso depende das escolhas, né? Não é por acaso que vem pronto doença e saúde, não são estabelecidas prontamente. Você constrói elas, né, as escolhas. E quais são os principais fatores de risco para a saúde do coração? Você teve agora recentemente num congresso em São Paulo, que é o maior congresso de cardiologia da América Latina, né? E ali se falou da prevenção, né? Porque eu estava vendo um material que foi divulgado desse congresso sobre a prevenção, sobre como você pode evitar de chegar, né, numa questão mais grave aí, se prevenir do infarto, do AVC. O que existe aí de descobertas novas? Quais são os principais fatores de risco? Aí nós temos aí assunto para... Pois é, bem longo daí, Ana, né? Então, assim, no geral, não muda. A prevenção é o segredo de tudo que nós queremos, né? Então, o foco é sempre prevenção. O que se previne não se trata, né? E os fatores de risco são os estabelecidos. Sedentarismo, tabagismo, diabetes, hipertensão. Tabagismo, já falei? Falou. Falei. E genética, história familiar. Nós, modificando isso, nós conseguimos proteger mais do que remédios. Podemos falar de remédios também. Mas, por exemplo, o exercício físico feito numa intensidade X, que em geral 180 minutos por semana de intensidade moderada alta, previne mais doenças do que qualquer remédio. Diminui em cerca de 40% os eventos tipo infarto e derrame. E, em média, prolonga, comparado a populações iguais, quase 10 anos de vida. A diabetes também, não tratada, diminui a nossa vida em 8 anos. Aí, você está perguntando o que a gente pode modificar, né? O tabagismo são 10 anos a menos. Quem fuma para quem não fuma, igualzinho, população igual, mesma idade, sexo, você vai ter um acompanhamento do fumante 10 anos a menos. Então, não muda muito os cuidados, já estão sedimentados desde um estudo de Framingham, em 1950 e pouquinho, foi visto e isso se consolidou. São esses os mesmos. E modificando, você consegue prevenir e não adoecer e viver mais. Mas tem novidades também lá. Então, vamos deixar o pessoal curioso e falar dessas novidades no próximo bloco? Combinado. Então,
É um instante só e eu já volto. Não saia daí.